Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Silva do site Momento Mãe e hoje nós vamos falar sobre alguns fatores que podem influenciar a criança a ser agitada. Por que algumas crianças são mais agitadas e outras menos? É o assunto do vídeo de hoje. Crianças que não fazem atividades, crianças com tempo ociosos, costumam ficar mais agitadas, por incrível que pareça. Entediadas, mais agitadas, desconfortáveis. As crianças, elas precisam brincar muito, elas precisam explorar esse mundo que ela vive, ela precisa colocar para fora a sua criatividade. Então é importante nós proporcionarmos momentos para a criança brincar, para a criança criar brinquedos, usar matérias-primas, por exemplo, usar papelão, garrafa PET, papéis diversos, massinha, cola, tesoura, usar materiais para que ela possa criar o próprio brinquedo, para que ela possa inventar uma brincadeira nova, para que a sua criatividade seja colocada em prática, a sua imaginação seja aflorada. A criança precisa ter contato com a água, com a areia, com a terra, sair no jardim, ter contato com a natureza, com lugares mais rurais, para o campo. Tudo isso vai explorando o seu conhecimento sobre o mundo, sobre o ambiente que ela vive. Eu sugiro também atividades com início, meio e fim, ou seja, atividades que tenham um processo a ser seguido. Que essa criança entenda que ela não vai conseguir chegar no final se ela não passar pelo início e pelo meio. Ela vai ter que então exercer aí a sua capacidade de concentração para executar essa atividade e também a paciência, que é uma das ferramentas mais prejudicadas quando a criança está no nível de agitação muito alto. Ela não tem paciência. Então essas atividades vão contribuir para que ela exercite essa capacidade de esperar. Algumas atividades, então, que podem começar a ser praticadas ali por volta dos 2 anos de idade, dependendo de como é o desenvolvimento da sua criança, porque existem crianças que com 1 ano e meio já conseguem executar muito bem algumas dessas atividades, né? Então, depende muito do ritmo de desenvolvimento do seu filho, da sua filha. Então, alguma das atividades é, por exemplo, incluir ela na rotina do dia a dia, dos afazeres em casa, das tarefas do dia a dia, dentro de casa, com a mãe, com o pai ali. Então, por exemplo, durante o jantar, durante o almoço, na hora das refeições, separar um cantinho do armário ou um balcãozinho ali na sala de jantar, na cozinha, para que tenha ali utensílios da criança. Então, por exemplo, um pratinho, os talheres, um copinho, um paninho, guardanapos, enfim, todos os itens utilizados durante a refeição, para que a criança possa ter a liberdade e a autonomia de ir ali e pegar esses itens e levar até a mesa para poder se servir. Então, assim como a mãe está organizando a mesa, colocando o prato dela, o prato do papai, a criança pode ali no armarinho, que ela já sabe que é dela, pegar o pratinho dela e levar até a mesa. Pegou o jogo americano, colocou na mesa, pegou um copo, colocou os talheres, e também até se servir, né? A própria comida, a própria refeição. A mãe pode deixar à disposição ali na mesa para a criança pegue e coloque no seu pratinho, claro, com a supervisão da mãe, com a ajuda da mãe, do pai, tá? Então é algo muito bacana porque tem um processo envolvido. Ela sabe que durante a refeição, tá na hora do almoço, na hora da janta, ela tem que ir ali no balcão, pegar os itens, colocar à mesa, se servir. Terminou a refeição? É hora de guardar, limpar, de organizar a mesa. Então é tirar os pratos, levar até a pia, pegar um paninho que talvez já esteja ali disponível no armário dela, para ela fazer a limpeza. Uma outra atividade é o processo de limpar o nariz. Então a criança está resfriadinha, está com o nariz escorrendo, está espirrando. É uma boa oportunidade para poder inserir mais um aprendizado nessa criança. Então, deixar um cantinho também ali disponível para ela poder pegar um papel higiênico, limpar o narizinho, aí tem um lixinho ali já pronto que ela abre o lixinho, joga, e aí tem um cantinho para ela limpar as mãos, lavar as mãos, seja como for, com água,
dependendo da idade da criança, com álcool e gel. Então aí tem mais um processo envolvido. A criança sabe que ela precisa passar por etapas para terminar todo esse processo de limpar o narizinho. E quando a criança está aprendendo a usar o banheiro sozinha? É uma fase que também pode ser inserida esse processo, essa atividade processual. A criança, ela sabe que ela precisa ir ao banheiro, depois que ela usou o banheiro, ela precisa usar o papel higiênico para se limpar, ela precisa apertar a descarga, depois ela precisa lavar as mãos e, por fim, secar as mãos. Uma alternativa é você deixar, por exemplo, um papelzinho impresso no banheiro com essas etapas desenhadas e descritas. Então, lá no primeiro passo, é o sentar no vaso, usar o banheiro, depois se limpar, depois dar descarga, enfim, até o último processo para ela ir acompanhando. É bacana deixar também um cantinho da limpeza para a criança, com vassourinha, com pá, com rodo, com paninhos de limpeza para o chão, para móveis, com um balde, enfim, um cantinho da limpeza para a criança, para que ela possa aprender a limpar o que ela mesma sujou. Então, ela derramou um suco, ela lembra que ela tem todo um processo a ser seguido, que é ir no cantinho dela, pegar os itens, os materiais, limpar tudinho e depois guardar novamente. Outra atividade é matar a sede. Então, deixar um cantinho disponível para ela se servir com água. Tem um filtro disponível ali de água. A criança pode ter uma jarra à disposição para ela encher de água. Depois que ela encheu essa jarra de água, ela pega um copinho que está ali e enche esse copinho com a jarra e bebe. É um processo complicado, né? Às vezes você pode pensar, nossa, mas por que ela já não pega o copinho e vai no filtro? Porque a intenção é justamente incluir nela essa capacidade de esperar, essa capacidade processual, dela entender que as coisas às vezes custam para terminar de acontecer, que ela tem que ter paciência, que ela tem etapas a serem seguidas. Aproveitando que ela ainda está em fase de aprendizagem, nós podemos sim inserir esse tipo de atividade um pouco mais complexa e diferente do que nós fazemos, para que ela possa aprender a exercitar outras capacidades. Bom, então você pode inserir isso em diversas atividades do dia a dia, na hora do banho, na hora de cortar as unhas, na hora de escovar os dentes. Além dela estar aprendendo a fazer as atividades e ser mais autônoma, mais independente, ela ainda vai estar amenizando a ansiedade toda, vai estar treinando isso e futuramente vocês vão ver o resultado, porque vai se tornar uma criança, um adolescente, um adulto mais paciente, tá? Uma criança que sabe que precisa passar por um processo de aprendizagem, por etapas para aprender, para desenvolver, para conquistar algo. Essa é uma técnica muito utilizada para que as crianças aprendam a ser bons estudantes no futuro. Ah, eu não suporto matemática. Por que que nós ouvimos muito isso de adolescentes, né? De muitas pessoas, não suporta matemática. Porque a matemática, ela é um processo. Você precisa passar por etapas para chegar no resultado final. Existe ali uma equação que você não consegue chegar no resultado final se você não cumprir as etapas. E aí no futuro, na hora de resolver um problema, uma equação na matemática, ela vai ter mais paciência, ela vai ter mais tolerância para poder exercitar aí o seu raciocínio. Assim como para nós adultos, a arte, né, atividades artísticas, pinturas, desenhar, fazer quadros, também são excelentes calmantes para as nossas crianças, então vale a pena investir em atividades artísticas também. Só que também, em contrapartida, o excesso de atividades, o excesso de ocupação numa criança pode causar ainda mais agitação. Então nós temos que também ponderar, tomar cuidado para não colocar atividade demais e acabar piorando a situação. Crianças que fazem muitas aulas, muitos cursos, tem uma rotina muito cheia de horários a serem cumpridos e mal tem tempo para si mesma, para brincar, para ser criança, para fazer suas coisinhas, suas brincadeirinhas de criança. Dentro dessa contextualização, eu sugiro para vocês um post que tem lá no nosso site do momentomãe.com.br, que eu vou deixar o card aqui disponível para vocês, tá legal? É só clicar aqui no card no vídeo e vou deixar o link disponível na descrição também, tá bom? É um post que traz um pouquinho dessa contextualização da infância.
O nome dele é O Conceito Infância e Sua Realidade, que é baseado em fatos reais, em que crianças possuem dificuldade de viver a sua infância por ter, assim, esse tipo de ocupação. Tem crianças que é por excesso de atividades extracurriculares e tem crianças que é porque precisam trabalhar desde muito cedo. Então, vale a pena vocês conferirem que lá tem um link do documentário na qual eu me baseei para fazer esse post. É muito bacana, traz um grande aprendizado para nós que somos pais e mamães também. Às vezes, a agitação ela vem acompanhada de ansiedade. A criança ela apresenta alguns sintomas que é bom a gente ficar ligadinho, porque se houver necessidade, é bom estar levando no especialista. Então, alguns dos sintomas da ansiedade são transpiração excessiva, falta de atenção, dor de barriga, enurese, que é o que? A incontinência urinária e taquicardia. Ela parece estar sempre em estado de alerta. Ela antecede preocupações para situações que ainda não ocorreram. É uma criança que não tem paciência para esperar a sua vez na hora de brincar. Ela tem a fala muito rápida, tem hábitos como roer unhas, ficar enrolando os cabelos ou piscar muito. E em geral, os pais também costumam ser perfeccionistas, ansiosos, e isso acaba passando para a criança. E essas crianças, elas precisam ter uma rotina. Elas precisam saber o que está à espera dela ali. Mas elas não podem saber de, por exemplo, situações diferentes, novidades, um passeio muito legal com muito tempo de antecedência, porque aí ela vai sofrer muito com essa ansiedade. E é preciso ter muita firmeza nas regras. Então, o sim é sim e o não é não. Porque o talvez pode gerar ainda mais ansiedade nessa criança. Alguns pais, então, acabam passando essa ansiedade para a criança. Tem pais que vivem correndo, né? Mal chega em casa já sai, come correndo, toma banho correndo, enfim, vive nessa correria e acaba passando isso para a criança. Crianças que crescem em lares que são assim, né, que mal tem tempo para se olhar, para conversar, para dialogar, elas aprendem que é assim que se deve viver. Então é importante a família estabelecer momentos de encontros. Um encontro para refeição, para sentar à mesa, um encontro para dialogar, um encontro para cobranças, para imposição de regras, para ouvir um ao outro, para brincadeiras, para fazer cosquinha. Como responsáveis por nossas crianças, nós temos o dever de tirar um tempinho para elas então, né? Então, saber como vai sua vidinha, como foi seu dia, o que elas pensam, o que elas sentem, especular, dialogar com elas, né, sobre a sua vida. Ensiná-las, então, o quanto vale a pena crescer na companhia de quem se gosta, para que no futuro elas não sejam pessoas adultas que sejam individualistas, solitárias e cuidado com a mania de limpeza e organização, viu, mamães e papais? Porque é muito difícil de fazer uma criança ser ordeira, organizada, extremamente limpa antes dos 4 anos, por exemplo, até mais. Então nós temos que ter um pouco de paciência, jogo de cintura. A criança precisa ter a sua baguncinha pessoal, as suas coisinhas. Claro que nós vamos inserindo o conceito de organização aos poucos, ensinando ela a guardar de volta no lugar, isso é natural. Mas não exija que elas guardem da mesma forma que você, porque criança é criança. Então qual é a sua sugestão para que as crianças de hoje em dia, nesse mundo corrido que nós vivemos, não se tornem tão agitadas e tão ansiosas? O que você pensa a respeito desse assunto? De acordo com a sua experiência com seus filhos ou de acordo com a relação entre pais e filhos que você observa à sua volta. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, compartilhe conosco a sua opinião sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, de curtir ele aqui no canal, de compartilhar nas suas redes sociais também, tá legal? E de se inscrever no canal para receber os outros vídeos. Muito obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado, espero poder ter contribuído mais um pouquinho para a relação materna que vocês possuem com seus filhos, tá legal? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!